Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 a 21. João 3, do 1 ao 21, nós lemos assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oremos, irmãos. Pai, precisamos ouvir a Tua voz nesse momento. Que o Teu Espírito Santo nos assista, nos sustente para que possamos compreender o significado da Tua palavra. Nós queremos honrar e glorificar o Teu nome por meio das nossas vidas. Senhor, regenera os corações, transforma vidas através da Tua santa palavra. Essa é a minha oração e súplica com todos os meus irmãos. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. No final do capítulo 2 do Evangelho de João, há uma ponte entre a purificação do templo, que nós ouvimos semana passada, e o capítulo 3. Lá em João 2, 23 a 25, João nos diz que muitos que estavam em Jerusalém creram depois daqueles sinais que foram feitos após a purificação do templo. Mas Jesus não dava total crédito àqueles que diziam crer, porque ele conhecia bem o coração dos homens. Em seguida, João nos apresenta um encontro entre um desses que diziam crer em Jesus e o Senhor. E essa história, que está no capítulo 3, nos ensina sobre a necessidade de se haver uma experiência genuína, espiritual, no íntimo do nosso ser, para que nós possamos ver e entrar no reino dos céus.
É uma experiência profunda e legítima em contraste com uma mera experiência religiosa. E qual é a implicação que uma e outra têm a respeito da nossa salvação? A primeira coisa que nós aprendemos com essa história do capítulo 3 é que não basta ser um bom religioso. Ter uma boa vida religiosa, cultivar corretamente uma boa religião, não é suficiente. É o que está lá no versículo 1. Nicodemos é o nome desse homem que vai ter com Jesus. Esse homem era um membro do alto clero dos judeus. O texto diz aqui que ele era um príncipe dos judeus. Príncipe aqui significa alguém principal. Ele era membro da corte dos judeus, chamava-se Sinédrio. Ele participou no julgamento de Jesus. Ele não consentiu com a sua morte, mas ele estava lá. Não era qualquer homem, era um alto religioso. Conta-se uma história que, certa feita, dentro de um trem do metrô, entra um senhor ancião, né? Já de dias, cabelos grisalhos, a barba grisalha, entra nesse trem do metrô e senta-se do lado de uma menininha. E enquanto o metrô viajava, a menininha volta-se para ele e diz assim: "O senhor já nasceu de novo?" Então ele olha assim para ela e diz assim: "Menininha, eu sou um sacerdote ortodoxo, eu sou um padre da igreja ortodoxa." E ela diz assim: "Não é isso que eu perguntei para o senhor, eu quero saber se o senhor já nasceu de novo." Então o trem parou na estação, aquele senhor desceu, e aquela pergunta daquela menininha foi a pergunta mais profunda que aquele sacerdote já tinha ouvido. É disso que eu estou falando. Não importa se você é um bom religioso, se há tempos você pratica alguma religião de maneira bastante correta, nem mesmo se você é alguém do clero, nem mesmo se você tem um curso, uma faculdade de teologia, uma ordenação religiosa, não é disso que nós estamos falando. Isso não basta, isso não é suficiente. Segunda coisa que o encontro de Nicodemos com Jesus nos mostra é o receio que muitas vezes temos do julgamento que pode ser feito. Lá no versículo 2 diz que ele foi ter com Jesus à noite. Ele foi de noite conversar com Jesus, talvez porque ele tinha algum receio de qual interpretação os demais judeus fariam do fato dele estar conversando com Jesus. E na verdade, nós vemos no capítulo 7 um outro conflito. No versículo 32, existe um novo conflito entre Nicodemos e os líderes judeus. E muitos irmãos têm tido vergonha ou receio de identificar-se como evangélicos, como crentes, como membros ativos de uma igreja. Eles frequentam a igreja regularmente, são batizados na igreja regularmente, mas eles têm receio que de repente no emprego dele, se as pessoas souberem que ele é crente, qual vai ser os olhares, qual vai ser a rejeição ou o julgamento que vão se fazer. Se vão pensar que ele é bitolado, que ele é um fundamentalista, algo do tipo. Nós temos que ter uma séria atenção, porque existe uma grave advertência. Mateus capítulo 10, versículo 33, Jesus disse: "Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei na presença do meu Pai." Nicodemos foi ter com Jesus às escondidas, ele receava. O texto lá de João, no finalzinho do capítulo 2, versículo 23, diz que Jesus conhecia perfeitamente o que estava no coração dos homens. Ser um bom religioso, frequentar uma igreja só, não basta. Nos ensina mais, nos ensina que não basta ser simpático ao Evangelho, não basta ser simpático à causa da igreja, não basta ser simpático à cristandade. Nicodemos chega até Jesus o elogiando, reconhecendo que ele era um mestre da parte de Deus. A sua certeza baseava-se não no ensino de Jesus ou na sua mensagem, mas
nos sinais que eram feitos por ele. E Nicodemos fala: nós sabemos que o Senhor é um mestre de Deus, ninguém pode fazer os sinais, os milagres, ninguém pode operar as coisas que o Senhor opera se Deus não for com essa pessoa. Assim também há muitas pessoas que são simpáticas à igreja, simpáticas ao evangelho, podem passar a vida toda frequentando a igreja, envolvido nas coisas da igreja, mas também isso não é garantia de verdadeira segurança. Agora, por esses dias, teve um repórter que morreu aí num grave acidente. Esse repórter, ele era ateu. Ele não morreu porque ele era ateu, ele morreu porque o helicóptero caiu. Isso foi uma fatalidade. Os helicópteros caem, os aviões caem, os carros batem, os trens colidem. Isso é um acidente, uma fatalidade. Mas esse homem tinha uma coisa engraçada. Existe uma entrevista dele na internet em que ele diz assim: não, eu de fato sou um ateu convicto, mas não é porque eu sou um ateu convicto que eu odeio os cristãos, que eu odeio os religiosos, que eu odeio a igreja. Ao contrário, minha esposa, minhas filhas são membros da igreja luterana de Copacabana, eu participo ativamente da igreja lá, e nem, ele diz assim na entrevista, né, isso eu estou entre aspas, ele diz assim: eu não precisaria nem estar dizendo isso, mas eu vou dizer para que fique bem claro que eu não odeio os evangélicos, não odeio os cristãos, eu contribuo financeiramente com a igreja da minha esposa, porque eles têm um trabalho na favela, na comunidade Pavãozinho, e eu contribuo financeiramente com a igreja luterana de Copacabana. Felizmente esse senhor morreu. Nós sabemos que Jesus salvou até o ladrão na cruz. Ele salvou o ladrão na cruz para que ficasse claro que até o último momento da vida ainda há chance, ainda há esperança. Mas ele salvou um só dos dois para que também não ficasse banalizado, para que ninguém deixasse para o último instante. Tomara a Deus que aquele senhor tenha, diante talvez do acidente iminente, tenha invocado o nome do Senhor. Mas se não adianta eu ser simpático ao evangelho. Não adianta eu tratar as comunidades. Geralmente o que se ouve de alguns irreligiosos que são simpáticos ao evangelho é que, mas olha a contribuição que a igreja evangélica tem na sociedade, quantos centros de reabilitação há que tiram pessoas das drogas, tiram pessoas das mãos dos traficantes, Então eu não vou numa igreja, mas eu acho bom, acho benéfico a presença da igreja na sociedade. Isso também não é suficiente. Outra coisa que isso nos ensina é que sinais e milagres, experiências miraculosas, também não são fundamento de uma fé verdadeira. O fato de Nicodemos reconhecer que Jesus era um mestre de Deus por causa dos sinais que eles viam, não dava a Nicodemos nenhuma garantia em relação ao reino de Deus. Talvez você pode ter recebido uma oração de um pastor, de um líder religioso, de um irmão crente em Jesus. Talvez você pode ter tido uma experiência profunda de cura divina, de estar num leito de enfermidade e ter alguém orado pela sua vida e você ter sido curado milagrosamente. Isso não é fundamento para fé nenhuma. Você pode ter tido uma experiência, ter sido curado e ser como os 9 dos 10 leprosos, que foram embora e não voltaram para agradecer. É algo muito profundo, algo muito marcante na vida das pessoas quando acontecem milagres, mas isso também não é garantia nenhuma em relação ao reino de Deus. E é no versículo 3 que Jesus dá a resposta. Nicodemos chega elogiando Jesus, e ao invés de Jesus conversar com ele a respeito de, olha, o que é que você veio fazer aqui, então, tal. Não, Jesus olha para ele e diz assim: na verdade eu te digo, Nicodemos, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vê como é grave essa afirmação. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não, já parou para perceber que muitas vezes nós falamos das coisas do reino de Deus com as pessoas que não são crentes? Nós vemos a depravação desse mundo, nós vemos o efeito do pecado sobre a humanidade, nós vemos a destruição do sentido da família nos dias de hoje. Isso nos incomoda, nós enxergamos isso como sinais dos tempos, mas as pessoas que não são cristãs não têm essa mesma atenção, não têm essa mesma preocupação. Se você for conversar com alguém que não é cristão a respeito da condição de pecador dela, talvez numa primeira conversa essa pessoa não dê a menor importância, não dê a menor bola. Talvez se você perguntar para a pessoa: você sabe para onde vai a sua alma?
depois que você morrer, ela não faça ideia de como te responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque as pessoas que não nasceram de novo, elas estão mortas. E um morto não vê, um morto não ouve, um morto não entende. Se eu for agora não, né? Agora não está tendo velório nenhum, mas se eu for a um velório ali e chegar na beirada do caixão e falar para aquela pessoa: olha, se arrependa, olha, crê em Jesus, na verdade aquele corpo ali não vai esboçar nenhuma reação, ele não pode me ouvir, ele não pode me responder, ele não pode me ver e não pode acenar com a cabeça. Assim também, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, explícito, está na cara. Nós ouvimos, nós falamos dele, nós vivemos o reino de Deus nessa igreja e em todas as igrejas fiéis espalhadas em qualquer lugar. Mas as pessoas lá fora não vê, não percebem essa realidade. É isso que Jesus está dizendo: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ser um bom religioso não basta. Ser simpático ao evangelho, simpático à igreja, não basta. É preciso nascer de novo. E Jesus diz isso para Nicodemos porque os judeus confiavam que por eles terem nascido judeus, por eles serem filhos de Abraão segundo a carne, eles eram automaticamente, isso fazia deles naturalmente povo de Deus, filhos de Deus. Em Romanos 2, 29, Paulo nos diz, ele nos ensina que não é judeu aquele que é exteriormente na carne, mas judeu é aquele que é interiormente no coração. Não é povo de Deus aquele que é exteriormente na genealogia, é judeu aquele que é interiormente, aqueles que são filhos da fé. Não basta ser um filho de um cristão, pertencer a uma boa família cristã, que frequenta uma boa igreja cristã, se você não nascer de novo. É preciso nascer de novo. Jesus diz: é preciso nascer da água e do Espírito. Porque quando Jesus diz assim, é preciso nascer outra vez, o Nicodemos coça a cabeça. Ele fala: como que pode ser isso? Eu já sou avançado de idade, cabelos grisalhos, barba grisalha, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer essa segunda vez para que eu possa ver então o reino de Deus? Algumas religiões distorcem esse ensino, tá? O Espiritismo vai dizer que esse nascer de novo são as múltiplas reencarnações, etc, etc. Quanto a isso, a Escritura é clara que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, não há possibilidade alguma de se tratar de reencarnação. E Jesus explica. Qual é esse novo nascimento? Ele fala: é preciso nascer da água e do Espírito. E Jesus faz distinção entre esses dois nascimentos. O primeiro é o da água, é o nascimento natural, ou é o nascimento da carne, como Jesus fala no versículo 6, do qual todo mundo nasceu. A água aqui é o líquido amniótico da bolsa da nossa mãe. Nascer da água é nascer da carne. Basta você comparar o versículo 5 com o versículo 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. Então, nascer da água é o nascimento espiritual. Outras religiões cristãs também vão dizer que nascer da água seja o batismo, como se o batismo tivesse algum poder regenerador. Então seria uma regeneração, um novo nascimento batismal, né? Conta-se que o imperador Constantino, o primeiro imperador romano a supostamente se converter a cristão, ele deixou para se batizar no leito de enfermidade. Como sabia que ele ia fazer muitas guerras, ele era um general de guerra, ia matar muita gente, ele falou: deixa eu me batizar no finalzinho da minha vida, que aí eu lavo todos os pecados uma vez só. Também não é isso. O batismo não tem esse poder. O batismo ele é apenas um símbolo. Ele é um ato de pública profissão de fé em Jesus. Nascer da água, portanto, é nascer do líquido amniótico da barriga da nossa mãe. Nascer da água é nascer da carne. Esse é o primeiro nascimento. Todo mundo nasce dele. O segundo é o do Espírito. São aqueles que nascem de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus. Foi assim que João começou falando no seu evangelho. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aqueles que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Esse é o novo nascimento, nascer do Espírito, nascer de Deus. E o Nicodemos diz assim: como que pode ser isso? As duas perguntas que ele faz lá no versículo 4 e 9. Como pode ser isso? Nascer de novo, nascer do Espírito? Como assim?
E essa talvez seja a pergunta de muitos. Pode ser a sua pergunta e você diga assim: pastor, então o que é que eu preciso fazer agora para nascer de novo? Se eu preciso nascer do Espírito, o que é que eu tenho que fazer para nascer de novo? E a resposta é: o mesmo que você fez para nascer a primeira vez. O que é que você fez para nascer a primeira vez? Nada, né? Quem fez foi seus pais. Seus pais fizeram para que você nascesse a primeira vez. E sua mãe ainda, lá no finalzinho dos 9 meses, fez mais ainda para que você nascesse a primeira vez. Mas você simplesmente nasceu. É assim. Isso é um mistério. É o que Jesus responde no versículo 8 para o Nicodemos. Ele diz assim: o vento assopra onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem sabe para onde ele vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. A resposta é isso. Isso é um grande mistério. E Jesus compara o nascimento do Espírito ao caminho do vento. Eu não sei de onde o vento vem, eu não sei para onde o vento vai, mas eu ouço a sua voz. Eu vejo o efeito que ele produz nas ondas do mar, na poeira que ele espalha, nas copas das árvores que ele balança. Eu vejo as evidências. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há evidências desse novo nascimento. Se você não nascer da água e do Espírito, se não nascer do seu nascimento natural e não nascer de Deus, não nascer um nascimento espiritual, você não pode entrar no reino de Deus. Agora, como se faz para nascer de novo é um mistério. Não está sob o nosso controle. Não está nem sob o meu controle como pastor, não está sob o seu controle como ouvinte. Mas há uma evidência. E a evidência é crer no nome de Jesus. Crer no nome de Jesus é a evidência. Assim como nós vemos o efeito que o vento produz, assim nós vemos o efeito do novo nascimento quando você crê no nome de Jesus. Quando você crê em Jesus e na sua morte, versículos 14 e 15, quando você crê na morte de Jesus, é uma evidência de que você nasceu do Espírito. É como o choro do bebê. O choro do bebê é evidência de que ele nasceu, de que ele está vivo. Assim a sua fé, a sua crença no nome de Jesus, na obra que ele realizou na cruz, é a evidência de que você nasceu de novo. Ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus faz uma referência ao episódio da serpente de bronze lá em Números 21. Quando o povo tentou a Deus, Deus mandou serpentes ardentes que picasse o povo, tomou o povo de grandes febres, o povo se arrependeu de ter provocado a Deus. Deus disse a Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, e será que todo homem que olhar para a serpente sarará. A serpente era de bronze por 2 motivos. Primeiro, a serpente significa a tentação que aquele povo cometeu, e ela era de bronze, porque o bronze é vermelho, e o vermelho é o sangue que precisa ser derramado para a purificação do pecado. Como Israel que olhou a serpente e foi curado, assim todo aquele que olha para Cristo e crê no sacrifício de Jesus. Como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus foi levantado naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o desejo de Deus que aqueles que creem no nome de Jesus não morram. Não a morte física, da qual todo homem está fadado a morrer, porque nós somos mortais, porque nós somos perecíveis, mas da morte espiritual, o afastamento de Deus, a separação da glória de Deus, que veio por causa do pecado. Lá na criação, irmãos, Deus deu um mandamento para Adão e Eva no jardim. Ele disse: não comam da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem dela, vocês morrerão. E acontece que a serpente enganou a mulher, ela tomou o seu fruto, comeu. Algumas pessoas acreditam que era o figo, deu também ao seu marido e ele também comeu.
mas eles não caíram fulminados para trás. Deus disse que quando eles comessem, eles certamente morreriam, mas eles não caíram envenenados e mortos. Mas naquele instante, eles abriram seus olhos para o que era mal. Eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha um do outro. Aquela comunhão, o relacionamento entre eles sofreu um dano. Eles fizeram para si tangas com as folhas da figueira, daí alguns pensaram que o fruto era o figo. E quando eles ouviram que Deus passeava no jardim, 6 horas da tarde, Adão se escondeu de Deus. Agora ele já não tinha mais comunhão, agora estava se escondendo. E o homem que não nasce de novo, ele passa a vida se escondendo de Deus, porque está morto. Ele teme a Deus, não temor de respeito, mas de medo, e se esconde de Deus, se esconde da sua voz. E quando ele tem um encontro com Deus, Adão, Deus diz: aonde você está, Adão? O Adão diz: eu ouvi sua voz no jardim e me escondi porque eu tive medo. Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? E agora Adão é inimigo de Deus. Adão é inimigo, Adão odeia Deus. A prova de que ele odeia Deus é que ele não diz: comi, Senhor, me perdoe. Antes ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Ele culpa a Deus do seu próprio pecado. O homem que não é nascido de novo é inimigo de Deus, ele odeia Deus. Mas Deus ama esse pecador. E Deus quer que ele creia no nome do seu Filho, e que ele não morra essa morte espiritual, que o faz se esconder de Deus, que o faz odiar a Deus, que o faz inimigo de Deus porque está espiritualmente morto. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Creia no amor de Deus, versículo 16, amor tamanho que entregou o seu Filho único para morrer no lugar de pecadores. Pensa qual é o tamanho desse amor, irmãos. Imagina que você tem um desafeto muito grande, alguém que você não vai com a cara dessa pessoa, por um bom motivo. Essa pessoa te fez algum dano, traiu sua confiança, pisou na bola com você, ela realmente te prejudicou, da maneira que você achar mais grave aí. E então essa pessoa vai presa. E só tem um jeito de ela não permanecer presa, é se você pegar o seu filho único e pôr ele preso no lugar dela, para ela ser posta em liberdade. E você faz isso. Naquela cruz, não era o Filho de Deus que devia estar, mas o amor de Deus foi tão grande, que colocou o Filho dele naquela cruz, no meu e no seu lugar. Era para nós estarmos lá. Aquele castigo era para nós, aquela dor, aquele sofrimento é por causa do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa ofensa com que nós ofendemos a Deus, mas Ele nos amou. É um amor imenso, que nos constrange. Deus entregando aquilo que Ele tinha de maior, de melhor, de mais íntimo, de mais precioso. Quem tem um filho sabe qual é a intimidade, qual a preciosidade que esse filho significa. O amor de Deus foi tão grande que pôs o Filho dele na cruz no meu e no seu lugar. Se esse amor não nos constrange, se esse amor não nos envergonha, se esse amor não nos faz chegar de joelhos dobrados, arrependidos diante de Deus, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer no nome de Jesus, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é a condição. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para nascer de novo, como você não precisou fazer nada para nascer a primeira vez, para nascer da água, para nascer da carne dos seus pais. Mas você precisa crer. Crer é evidência. Crer é o choro do seu novo nascimento. Mas não crer, ignorar, é a condição de condenação, versículo 17.
Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O homem que nasce da água, que nasce da carne, filho de Adão, já está condenado, já está morto nos seus pecados e delitos. Jesus não precisaria ter vindo para o mundo para condenar os pecadores. Todos somos pecadores, todos nascemos debaixo do pecado, todos éramos inimigos de Deus. Para isso Jesus não precisava ter vindo ao mundo, mas ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Nos versículos 17 e 18, Jesus deixa bem claro que ele não precisa condenar ninguém, que todos estamos perdidos, distantes de Deus por causa do pecado. Jesus veio para nos resgatar, para nos tirar da condição de morte, para dar-nos a vida, uma vida que é eterna. A vida que Jesus dá é eterna, não é passageira. Ela não é algo que eu ganho agora e lá na frente eu perco ela. Ela não é algo que eu ganho agora e eu tropeço ali na frente e ele me rejeita. A vida que Jesus nos dá é eterna. A vida que nós nascemos da água, a vida que nós nascemos da carne é mortal. A vida que nós nascemos do Espírito é a vida eterna. Do momento em que nós nascemos até o nosso encontro com o Senhor nos ares. Jesus faz um contraste entre os dois nascidos, o nascido de novo e o não nascido de novo, o nascido da carne e o nascido do Espírito. Nos versículos 19 a 21, ele parece provocar a Nicodemos dizendo assim: vem para a luz. Ele diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como Adão odiou a luz de Deus no jardim, se escondeu a ele, pôs a culpa do seu pecado em Deus. Assim os homens que andam em trevas, que têm más obras, escondem-se e odeiam a luz. Porque todo que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque não quer que as suas obras sejam mostradas e sejam reprovadas, porque a luz mostra e manifesta. As más obras as reprova, as boas obras as aprova. Jesus está provocando Nicodemos: vem para a luz, Nicodemos. Porque ele tinha ido ter com Jesus à noite, porque ele estava temendo o julgamento que os judeus fariam de ele ser um discípulo de Jesus, porque ele temia qual a repercussão isso ia ter na posição, no status social que ele tinha diante dos judeus. Isso Jesus também está dizendo para nós agora: vem para a luz, confesse o nome do Senhor Jesus, confesse-se um pecador arrependido, que precisa da salvação, que não está em você, que não é por nada que você faça, mas é por aquilo que Ele fez, é pela cruz a qual Ele foi crucificado. Ele está te chamando: vem para a luz, não te detenhas mais, não diga com seu lábio que crê em Jesus, mas vai procurá-lo à noite. Não basta nós sermos religiosos, não basta termos uma boa família cristã, não basta participarmos dessa igreja local, por mais bela, bonita, organizada que ela seja, se nós não nascer de novo. Se não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus. Se não nascermos do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. A mensagem do Evangelho é: arrependam-se dos seus pecados. Essa é a mensagem que João Batista pregou no deserto, anunciando o batismo: arrependam-se dos seus pecados. Essa é a mensagem com que Jesus iniciou o seu ministério, dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem que os apóstolos foram comissionados a pregar: arrependam-se porque está perto o reino de Deus. Essa é a mensagem que Pedro pregou quando foi cheio do Espírito Santo em Pentecostes: arrependam-se dos seus pecados, para que venha o tempo de refrigério da parte de Deus. Os meus pecados são diferentes dos seus. Os seus pecados não são iguais aos meus, mas ambos nos afastam de Deus. A mensagem é essa: arrependa-se, mude de vida, mude o entendimento que você tem das coisas ao seu redor,
Mude a maneira com que você enxerga o mundo, como você reage às coisas. Conversão significa uma mudança de direção. Pare de andar em direção ao abismo. Cada passo que você dá na sua ignorância, cada passo que você dá na dureza do coração, mais você se aproxima desse penhasco, mais você se aproxima de cair desse abismo. Volte desse caminho, volte para Deus. Isso é conversão, é uma mudança de sentido em 180 graus, é meia volta. Não é mudar um pouco de direção, não é escapar de cair no penhasco aqui para cair um pouquinho mais ali à esquerda, ou escapar de cair aqui para cair um pouquinho mais à direita ali. Conversão é sair dessa direção de morte, de precipitação, voltar-se totalmente para Deus, arrependido do seu pecado, mudando a maneira com que você enxerga. Confesse Jesus diante dos outros, confesse-o como o seu Salvador. Muitos diziam crer em Jesus, mas Jesus não confiava de todo neles, porque Jesus conhecia perfeitamente o que estava no coração do homem. Eu não posso sondar os seus corações, ninguém pode, seus pais não podem, seu cônjuge não pode, seus amigos não podem, só Deus pode, só o Espírito Santo pode. Jesus conhece o nosso coração, confesse-o com os seus lábios. Deus nos amou tanto, irmãos, que entregou o seu Filho. Entregou para que nós tivéssemos salvação. Mas para que nós possamos usufruir dos efeitos dessa salvação, é preciso crer no nome de Jesus, é preciso confessar que cremos. Quero orar por você nesse momento e pedir para que Deus te dê uma convicção de fé e que essa realidade seja maior na sua vida. Se coloque em pé, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Fale com o Senhor nesse momento, fale com Ele do seu pecado, fale com Ele da necessidade do seu arrependimento e de você vir para Ele, vir para a luz, confessá-lo. Oremos. Pai, me coloco na Tua presença com esses meus irmãos. Quero te pedir, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Tu conheces os corações, tu sondas o coração do homem, sabe perfeitamente o que há nele. Eu te peço, Senhor, que confirme a cada coração aqui esta noite, que dê a eles, Senhor, convicção de fé, arrependimento de pecados, Senhor, que dê a eles uma regeneração, tirando o coração de pedra, pondo um coração de carne, um novo nascimento, um nascimento da parte de Deus. Senhor, muda cada uma dessas vidas aqui essa noite. Senhor, que eles possam enxergar o Teu reino, ver que são pecadores, ver que há um Deus amoroso, que entregou o Seu Filho para que eles tenham a vida eterna. Senhor, coloque nos seus corações convicção para que eles confessem o Teu nome, para que eles não Te encontrem à noite, para que eles não Te busquem no oculto, mas que eles Te busquem abertamente, que eles Te confessem diante dos homens, que o Senhor os confesse diante do Seu Pai. Senhor, confirme esses corações, persevera-os até o fim, deles a vida eterna. Senhor, salva pecadores. Eu te peço que as nossas vidas sejam um instrumento do Senhor para anunciarmos nessa cidade o arrependimento dos pecados, a salvação e a vida eterna a tantos que não Te conhecem, que estão lá fora, que estão distantes de Deus, escondidos do Pai, que nós possamos ir a eles e anunciar que o Senhor é Salvador. Essa é a minha oração, Senhor, o desejo do meu coração. Oro a Ti em comunhão de oração com esses meus irmãos, oramos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém. O culto está encerrado, irmãos. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Vocês podem encerrar agora com uma oração.